Imagina aquele momento em que o mundo para, como se o ar se tornasse pesado, e o coração bate devagar, quase parando, antes de explodir em fúria contida. Foi assim que tudo começou para mim, João Mendes, naquela manhã comum em Lisboa, na nossa pequena cozinha cheia de luz do sol nascente. Eu preparava o pequeno almoço para a minha filha, Sofia, de 6 anos, quando o rádio ligou no programa matinal da Antena 1. O locutor anunciou com entusiasmo, e agora, o hit que domina as paradas há 8 semanas seguidas, Estrelinha, do grande Eduardo Silva. As notas iniciais ecoaram pelo ar, suaves como uma brisa do Tejo, mas para mim foram como um soco no estômago. Aquela melodia era minha. Cada acorde, cada palavra sussurrada, cada variação delicada que eu havia criado 3 anos antes, para acalmar as noites de terror da Sofia depois que a mãe dela nos abandonou. Brilha, estrelinha, na escuridão da noite, o pai está aqui ao teu lado, tudo vai ficar bem. As palavras saíam da voz polida de Eduardo Silva, o rei do pop português, como se fossem dele, como se ele as tivesse vivido. As minhas mãos tremeram, o pão queimou na torradeira, e eu fiquei ali, paralisado, sentindo uma raiva que subia devagar, como uma maré enchente, ameaçando afogar tudo. Eu havia gravado aquela canção de embalar no meu telemóvel e partilhado num fórum online de compositores amadores, à procura de opiniões. Era o meu refúgio, o meu bálsamo para as noites em que Sofia acordava aos gritos, aterrorizada pelos pesadelos que a ausência da mãe plantara na sua mente inocente. Eu, um professor de guitarra particular, tocando em bares de fado aos fins de semana em Alfama, mal conseguia pagar as contas do nosso apartamento modesto no bairro Alto. E agora, um multimilionário como Eduardo Silva lucrava milhões com o meu sofrimento transformado em música. Sofia, o pão está pronto, murmurei, tentando disfarçar o tremor na voz, mas ela, com os seus olhos grandes e curiosos, notou logo. Pai, estás branco como um fantasma. Estás doente? Não, filha, só. Pensando. Mas por dentro, eu fervia. Aquela canção não era só notas, era o meu amor por ela, a promessa silenciosa de que eu nunca a abandonaria, como a mãe fizera. E agora, estava em todo o lado, rádios, Spotify, concertos esgotados no Altice Arena. Eduardo Silva, com os seus fatos caros e sorrisos falsos nas revistas cor-de-rosa, transformaram o meu sussurro íntimo num fenómeno global, ganhando prémios nos prémios da música portuguesa, enquanto eu lutava para comprar livros escolares para a Sofia. Depois de a deixar na escola primária, corri para a biblioteca municipal, pesquisando leis de direitos de autor em Portugal. O que descobri só alimentou o fogo. Estrelinha tinha vendido milhões, tocava em anúncios de televisão, em filmes rodados no Douro, e estimativas diziam que Eduardo já embolsara mais de 15 milhões de euros. Eu tinha provas, a gravação original datada, partituras manuscritas no meu caderno velho, testemunhas do fórum que comentaram a minha versão. Mas confrontar um ídolo nacional, com advogados de topo em Lisboa. Parecia uma batalha perdida para um homem como eu, viúvo emocional, sobrecarregado com dívidas e turnos extras a ensinar guitarra a turistas. Liguei para advogados de direitos intelectuais. A maioria riu-se quando mencionei Eduardo Silva, vai enfrentar a máquina da Sony Music Portugal. Boa sorte. Mas encontrei o Dr. Miguel Costa, um especialista em contencioso autoral que aceitou o caso por contingência. Sr. Mendes, a semelhança é inegável. Podemos ganhar, mas prepare-se, eles vão arrastar isto nos tribunais de Lisboa por anos, questionar cada prova, e tentar esgotá-lo financeiramente antes de um julgamento. Eu pensei na Sofia, nas noites em que ela chorava pela mãe que partira para o Brasil sem olhar para trás, e respondi, não tenho escolha. Aquela canção podia mudar a nossa vida, pagar a universidade dela, dar-nos paz. Vamos lutar, disse ele, mas vai custar-lhe a alma. Os meses seguintes foram um tormento silencioso. Ouvir Estrelinha, em todo o lado, nos cafés do Chiado, nos autocarros da Carris, nos telemóveis de adolescentes, era como uma faca girando na ferida. Cada vez que tocava, eu revivia a traição, como Eduardo a roubara, sem remorsos, enquanto eu mal dormia, trabalhando até ao amanhecer. Pior, não podia contar à Sofia, ela adorava a canção, dançava com ela no quarto, dizendo, pai, esta música faz-me sentir segura, como quando cantas para mim. Sim, filha, murmurava eu, engolindo o baile, mas por dentro planeava a vingança. Queria arruiná-lo, expô-lo como ladrão, ver o seu império cair como as muralhas de um castelo antigo. A Sofia começou o primeiro ano na escola, animada com os novos amigos, mas um nome surgia sempre, Tomás. Ele é calado, pai, mas simpático. Às vezes fica triste, como se tivesse um segredo pesado. Eu sorria, orgulhoso da empatia dela,
herdada talvez das histórias de fado que eu contava. A professora, a senhora Ana Pereira, ligou: a Sofia está a ajudar o Tomás a sair da concha. Ele perdeu a mãe há 9 meses, num acidente de carro na A1. O pai dele é viúvo, como o senhor, e luta sozinho. O meu coração apertou, eu entendi essa dor, o vazio que devora por dentro. Mas a vida seguiu, até que a Sofia foi convidada para uma festa de pijama na casa do Tomás. Por favor, pai. Vamos ver filmes e comer pipocas. Hesitei, não sabia nada sobre a família, só que o pai era um homem solitário, como eu. Liguei para o número dado pela professora. Olá, sou João Mendes, pai da Sofia. A voz do outro lado era familiar, como um eco de rádio. Sim, o Tomás fala tanto dela. Ela tem sido uma bênção. Sou Eduardo Silva. O mundo girou. Eduardo Silva. O ladrão da minha canção, o homem que eu odiava em silêncio, era o pai do melhor amigo da minha filha. Está aí, Sr. Mendes? Sim, desculpe. Só. Surpreendido. Se não se sentir à vontade, entendo. Ser pai solteiro é duro. A voz dele era quente, genuína, sem o ar de estrela, mas isso só alimentou a minha raiva. Como ousava ele fingir normalidade? Na sexta-feira, levei a Sofia à morada em Cascais, uma zona de luxo com vilas imponentes junto ao mar. A casa era um palacete moderno, com jardins imaculados, o tipo de riqueza que a minha canção roubada ajudara a construir. Uau, pai, parece um palácio, disse a Sofia, olhos brilhando. Eduardo abriu a porta, jeans simples, t-shirt, olhos cansados, nada como o ícone dos palcos. João, prazer. E esta deve ser a Sofia. Os miúdos subiram correndo, deixando-nos sozinhos na cozinha ampla, com vista para o Atlântico. O silêncio pesava, como uma nuvem de tempestade. Café, ofereceu ele, mãos tremendo ligeiramente. Aceitei, observando-o. Não era o monstro que imaginara, mas um homem quebrado, com olheiras profundas. João, preciso de lhe perguntar algo, e seja honesto. O meu pulso acelerou. Você é o João Mendes que escreveu Estrelinha. Como sabe? Tomás disse que a Sofia sabe todas as palavras. E a sua reação ao telefone? Juntei as peças. Sentei-me, a raiva borbulhando devagar. Ele continuou, voz baixa. Não roubei intencionalmente. Encontrei-a online há 9 meses, no pior da minha vida. A minha mulher morreu num acidente, o Tomás parou de dormir, de comer, mergulhado em pesadelos. Eu estava desesperado, falhando como pai. As lágrimas brilhavam nos olhos dele, pesquisei canções de embalar, encontrei a sua no fórum, sem contactos. Toquei-a para ele, e pela primeira vez, dormiu em paz. Gravei a minha versão só para nós, mas a minha assistente enviou-a à editora por engano. Quando percebi, já era tarde. A confissão dele era como um veneno lento, um acidente. Mas ele podia ter parado o lançamento. Devia ter dito que não era minha. Mas o Tomás ouviu que eu a cantava, ficou orgulhoso. Foi a primeira alegria dele após a morte da mãe. Eu sentia a traição pulsar, misturada com uma simpatia indesejada. Ele era como eu, um pai destruído, mas isso não apagava o roubo. Quero compensá-lo, dar-lhe os direitos, os royalties. Mas entenda, aquela canção salvou meu filho. Os miúdos entraram rindo, quebrando o momento. Jantámos juntos, uma cena surreal, pisa numa mesa de luxo, enquanto as crianças falavam de escola. Eduardo era um pai normal, cortando fatias, limpando bocas, mas eu via o preço da sua escolha, a mentira que o corroía. Saí dali com a Sofia, a mente em turbilhão. A vingança que planeava, o processo que o exporia, agora custaria a felicidade do Tomás, um miúdo inocente como a Sofia. Nos dias seguintes, a tensão cresceu. Eu vi Eduardo em entrevistas, sorrindo falsamente, enquanto eu lutava com dívidas. Mas a imagem do Tomás triste, da dor partilhada, roía-me por dentro. Liguei ao advogado, vamos prosseguir, mas com condições. Encontrei Eduardo num café discreto em Sintra. Aceito a compensação, mas não o perdoo. A sua desesperação custou-me anos de luta. Ele assentiu, olhos baixos, entendo. Assinarei tudo. O processo resolveu-se em silêncio, sem escândalo público, direitos transferidos, royalties pagos, um acordo confidencial sob as leis portuguesas. Ganhei segurança financeira, a Sofia teria um futuro melhor, mas o preço foi alto.
A amizade das crianças continuou, mas eu mantive distância, uma barreira de ressentimento. Eduardo perdeu o brilho, rumores de depressão circularam, concertos cancelados. A vingança não explodiu em glória, foi um sussurro amargo, deixando cicatrizes. A Sofia, anos depois, perguntou: pai, por que nunca mais fomos à casa do Tomás? Porque algumas feridas, filha, curam-se melhor no silêncio. Mas por dentro, eu sabia, a traição dele, a minha escolha de não destruir tudo, custou-nos a ambos a paz verdadeira. Às vezes, a vingança não é fogo, é um gelo que queima devagar, eternamente.